esquentar os motores, amém? Aleluia. Eu quero que você abra comigo. Fica atento, amado, àquilo que o Senhor vai ministrar no teu coração hoje, amém? Aleluia. Eu creio, amado, todas as vezes a Bíblia fala, Deus fala na sua palavra, que a palavra dele não volta vazia, amém? A palavra dele não volta vazia. A palavra dele não volta vazia. Porque uma vez que ela é enviada, amado, ela é enviada para cumprir o desejo que Deus tem, amém? Que seja cumprido na minha vida e não na minha. Porque Deus é soberano, Deus é grandioso, Deus é majestoso, Deus já é abençoado, amém? E a Bíblia diz, amado, que essa palavra, uma vez lançada no coração do homem, ela é como uma semente, amém? E uma semente incorruptível. A questão toda é qual é o tipo de atitude que eu tenho para com aquilo que eu recebo de Deus. Amém? Então é muito importante, amado, você vir para um culto, você participar de um culto com uma expectativa de receber algo e não ver o que vai acontecer. Sabe, irmãos, as pessoas, elas reconheciam, quando a Bíblia fala que elas buscavam a Jesus, a Bíblia fala que elas buscavam para serem curadas, elas buscavam para serem assistidas, ou seja, havia uma expectativa no coração daquelas pessoas, amado, de que no momento em que elas se direcionavam ao Senhor, havia a expectativa de receber algo, amém, daquilo que elas precisavam, no caso cura, da parte de Deus. A Bíblia diz que aquele que busca, acha. O que pede, recebe. Nunca, amado, a nossa atitude para com Deus deve ser de observá-lo, se Ele vai me escolher ou não me abençoar. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus, amado, nós já fomos abençoados sim, e somos abençoados. Amém? E eu quero que você abra o seu coração, porque nós vamos hoje, amado, sobre a igreja do Senhor. Amém? O quanto é importante a igreja na tua vida, amado. E o que representa a igreja e o que é a igreja para todos nós. Amém? Mas antes disso, eu queria ler esse texto aqui, eu quero que você acompanhe comigo. Está em Jó, no capítulo 38. Não diga, eita, lá vem. Não, amado, a Bíblia diz, Jó 38, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para mim e para você, para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos instruir, para que a gente seja habilitado em toda boa obra. Então, apesar de nós sermos pentecostais, no entanto, a Bíblia é uma só. Amém? Tem algumas pessoas, e Velho Testamento, a Bíblia é inspirada por Deus, amado, e não por você nem por mim. Amém? E se ela foi escrita com um propósito, amém? De nos abençoar. Então, aqui em Jó, no capítulo 38, eu achei essa passagem bem interessante, amado, eu queria compartilhar com você. Amém? E aqui a palavra de Deus diz aqui, Jó no capítulo 38 diz, depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, aleluia. Quem é este, versículo 2, amém? Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela um cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe acrescentou a pedra angular? Sabe, irmão, se você ler, se você entender o contexto do livro de Jó, você vai entender claramente aqui, amado, que Jó sempre foi um cara que arguiu, amém? Argumentou contra Deus. E mesmo na tentativa de Jó se justificar, amado, ele começava a emitir alguns tipos de comentários, amém? Do capítulo 3 até o 37, você vê Jó e os amigos dele falando coisas de Deus que desconheciam totalmente. Amém? Afirmando coisas, amado, de Deus que ele não é. E Deus esperou uma ocasião e uma oportunidade, e isso se encaixa muito comigo e com você, amado. Eu quero que você entenda, eu não estou chamando você de Jó. Amém? Você é uma nova criatura e eu sou uma nova criatura. Mas às vezes, amado, nós podemos ter comportamentos semelhantes ao de Jó. Porque arguímos contra o Senhor. Senhor, você não está vendo? E isso que está acontecendo. Senhor, eu sou um dizimista. Senhor, vai para todos os cultos. Você não está vendo o que está acontecendo com a minha vida, o que está acontecendo com a minha família. E começa a se argumentar contra Deus.
E Deus amado, naquele momento, sabe? E muitas vezes eu creio que muitas pessoas começam a argumentar contra Deus porque não sabe quem Ele é. E a gente, amado, tem a percepção muitas vezes, e ouvimos que Deus é bom. Amado, Deus é bom, irmãos. Você entende? Deus é amor, amado. Mas como é que você lida com essa bondade e com esse amor? Como é que nós lidamos, amado, com quem é bom, com quem é bondoso, com quem é benigno, amado? Será que aquilo que nós afirmamos ter como entendimento dele, dá a devida resposta e a honra que ele merece? E muitas vezes se cria a ilusão que pela bondade de Deus, amado, ele vai me alcançar vivendo uma vida errada. Deus é muito bom, amado, e vá assim, Deus é bom, Deus é bom. E diante de algumas situações, amado, a gente cria um Deus bom e esquece que Deus é justo. A gente fala mais da bondade de Deus do que do caráter de Deus. O caráter de Deus não envolve a sua bondade, amado, mas envolve também justiça e retidão. Amém? E Deus começou, amado, e chegou a hora de Deus chegar para Jó e dizer, vem cá. É interessante que Deus não conversou com os amigos de Jó, mas procurou a Jó e disse, olha, quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ou seja, o que é que você pode afirmar a respeito daquilo que você não me conhece? Alguém já falou de você sem te conhecer? Qual é a autoridade, amado, que alguém tem para falar de você se não te conhece? É escurecer, amado, de alguma forma, o teu brilho. Mas eu não quero entrar nisso aqui, eu quero falar sobre o papel da igreja e você vai entender claramente. Amém? Então Deus chegou para Jó e disse, olha, chegou a minha vez de te perguntar, eu vou te fazer algumas perguntas. Porque pelo jeito que você está falando, você é igualzinho a mim. E Deus faz uma pergunta e diz, olha, você vai fazer o seguinte, se comportem como um homem. Eita, que Deus maravilhoso. Ou seja, ajuste a tua conduta comigo. E eu vou te fazer algumas perguntas. E eu vou te dar todo o direito de responder. Mas eu vou te fazer as perguntas e você me responde à luz daquilo que eu vou te perguntar. E Jó, amado, sempre argumentava. Por que isso? Por que aquilo? E tentava justificar a tragédia, ou aquele momento que ele viveu de tragédia na vida dele, tentando justificar a sua inocência diante daquilo que ele estava passando, falando de Deus, falando de um Deus que não conhecia, e Deus disse, ei rapaz, você está falando errado de mim, e você está escurecendo o meu conselho. Você não me conhece para falar de mim. E eu vou te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que Deus faz para Jó é, aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Eita, papai! Diga, irmão, se prepare, irmão. Aperta os cintos. Vamos dar velocidade hoje aqui. Deus disse, agora, por que Deus fez isso, amado? Porque Deus queria mostrar para Jó que ele teria que ter conhecimento com quem ele estava tratando. Então, Deus, amado, ele queria mudar a sorte de Jó. Como é que Deus pode mudar a minha e a tua sorte, amado, se eu falo coisas erradas a respeito dele? Se eu tenho pensamentos que eu acho, que eu penso que Deus é assim, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Você está comigo? Essas palavras que são sem conhecimento, amado, escurece o conselho de Deus que vem sobre a tua vida. Muitas vezes algumas pessoas chegam, mas essa palavra eu já conheço há muito tempo. Eu te pergunto, no nível de conhecimento que você tem, você está andando nesse nível? Ou é apenas soa como informação? Porque o nível de conhecimento que eu tenho da palavra deve me levar a andar na palavra, amado, e não ter conhecimento sobre o que ela diz apenas. Tem uma informação mental. Porque isso, amado, isso mexe com o caráter de Deus. Deus não quer apenas que eu veja Ele como bondoso e amoroso, amado, e o meu comportamento e a minha atitude e a minha fala não corresponda com aquilo que Ele é. Então Deus, amado, para se mostrar para Jó, dizendo, agora eu vou me apresentar a você e eu vou me tornar conhecido a você. E Ele faz aquela pergunta, aonde você estava quando eu criei e estabeleci os fundamentos de todas as coisas? Aleluia. Que coisa linda, irmão.
Então, antes que nós possamos falar algo de Deus, precisamos conhecê-lo. Isso é bênção para a minha vida e bênção para a tua vida, amado. Paulo, amado, falou em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, ele diz: nada podemos contra a verdade, senão concordar com ela. Em outras palavras, precisamos concordar e não temos saída, amado. O que é que nós podemos argumentar contra Deus se Ele é o Criador de todas as coisas? Como é que nós podemos colocar Deus no canto da parede e dizer: Deus, você não está vendo a minha situação? Você acredita, amado, que Deus não viu a situação de Jó? Ele viu a situação de Jó como vê a minha e a tua situação, amado. Mas questionar se Ele está se movendo ou não para nos favorecer e nos livrar, amado, é escurecer o conselho de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. E não é permitido, amado, nós não podemos nos permitir de questionar a integridade dele, amado. Precisamos olhar para a nossa própria vida, em vez de questionar e começar a indagar de Deus respostas. E Deus nesse momento, amado, Deus passa o capítulo 38, mostrando para Jó quem ele é. Aí entra no 39. Quando passa por 40... Aí Jó diz uma palavra interessante. Ele diz: eu agi com impiedade. Eu coloco a mão na minha... Depois você vai lá, Jó 40, versículo 3. Jó diz: eu coloco a minha mão na minha boca. Porque eu falei, Senhor, uma vez de você. Eu falei outra vez de você. Mas eu não prosseguirei com esse tipo de comportamento nem atitude. Aquele bate-papo com Deus, amado, deixou Jó. Ele diz: o que é que eu te responderei, Senhor? A primeira pergunta já deixa o cara quieto. Você estava comigo quando eu fundei todas as coisas? Então o que é que você pode opinar sobre elas? Então Deus, amado, estava se dando a conhecer a Jó, dizendo: olha, você tem que falar comigo da forma correta. E você não pode falar de mim se você não me conhece. Então, vou me apresentar como eu sou para você, para que você me dê a resposta que você está buscando e os teus questionamentos que você tem levantado. Jó questiona a Deus, amado, do capítulo 3 até o capítulo 37 de Jó. Olha que caba teimoso. Chegou a hora e Deus disse: rapaz, ele não me conhece não, vou dar uma colher para ele. Eu vou me apresentar a ele e vou dizer quem eu sou, perguntando para ele o que é que ele conhece a meu respeito e o que ele conhece a respeito do que foi criado. Aleluia. Porque Deus, amado, estava falando aquilo e se apresentando daquela forma, para que Jó, amado, confiasse nele e não duvidasse. Quantos cristãos, amado, têm levantado interrogações a respeito de Deus e a respeito da igreja dele? Porque não conhece a Deus, amado, não conhece o que é a igreja. Tem uma ideia de igreja, mas não sabe o que é a igreja. Pensa que ter uma igreja é a mesma coisa de ser uma igreja. Ter uma igreja, amado, é ter um lugar para você ir. E ser é um lugar para você viver. É um lugar onde você desenvolve relacionamentos. É um lugar onde você interage com pessoas. E é um lugar onde você desenvolve a tua fé em Deus. E você cresce nele e você é edificado nele. Mas Deus fala uma coisa aqui interessante, amado, para Jó. E eu queria marcar esse texto aqui. Ele diz o seguinte aqui: sobre que estão fundadas, versículo 6, as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Aleluia. Então ele pergunta a Jó: você sabe como é que essa terra funciona, o que eu criei? Você sabe quem foi que assentou as bases do firmamento? Ou quem fez assentar a pedra angular? Deus começou a mostrar, amado, que existe um princípio em cima daquilo que ele cria, e uma lei em cima daquilo que ele cria, que não pode ser mudado. Quando foram perguntar, amado, para Jesus sobre casamento, aquela coisa toda, Jesus disse: você não leu no princípio? O princípio, amado, foi o que Deus estabeleceu como as coisas deveriam ser. O que é que o homem fez? Começou a alterar. Você não altera, amado, aquilo que Deus criou, nem tampouco eu altero o que Deus criou e eu quero ter os mesmos resultados, amado, na minha vida. Não pode, amado, não funciona. Uma vez que princípios sejam alterados, outras leis, amado, passam a operar. E não, amado, aquilo que Deus quer fazer. Então, quando Jó, amado, estava falando coisas de Deus, indagando e tentando até se justificar,
Deus disse, ei, você está falando coisa que não conhece a meu respeito. E esse conhecimento seu, amado, não revela quem eu sou. Então eu vou me mostrar para você e perguntar, você me conhece de onde? Em outras palavras, era melhor, amado, Jó ter ficado calado. Você está comigo? Aleluia. E o que é que isso tem a ver com igreja? Deus, amado, ele quando estabeleceu a igreja, sabe? Quando Jesus, amado, morreu, não é? A Bíblia diz que naquele momento que Jesus falou, está consumado, a Bíblia diz que o véu se abriu, amado, o véu se rasgou. E Deus, amado, deixou de habitar em templos feitos por mãos humanas. E Deus passou a habitar em mim e em você. E o templo do Senhor é a igreja. Você está comigo? Mas Deus falou algo a respeito de Jesus, amado. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, e no versículo 4, a Bíblia diz que antes de Deus estabelecer os firmamentos da terra, Deus estabeleceu um propósito na minha vida e na tua vida, antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Então ele não entrou nem em Cristo, porque não era o momento de falar de Jesus para Jó, era o momento de falar de criação mesmo para Jó. Amém, irmãos? Mas lá em Efésios diz que antes de Deus ter um plano para a terra, de criar a terra, de fundar o mundo, amém? A Bíblia diz que antes dos tempos eternos, olha só, antes dos tempos eternos, eternidade, amado, não está presa a limite de tempo. Imagine, meu Deus, não dá para compreender, amado, que antes que houvesse a eternidade, eu e você já estávamos no coração dele. Agora, aquilo que nós criamos ou imaginamos como ele é, amado, pode alterar o conselho dele sobre a minha vida. Pode alterar aquilo que ele deseja fazer ou realizar na minha vida e na tua vida, amado. E eu tenho que ter cuidado com a minha boca, com a minha atitude, eu tenho que ter compreensão da obra de Deus, amado, para que eu possa usufruir de tão grande redenção, de tão grande salvação. Amém? Então tem uma passagem, amado, essa passagem de Efésios, e tem outra passagem lá em Mateus, eu vou adiantar um pouco para não me estender muito. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, tem uma passagem bastante conhecida, amado, em que Jesus pergunta para os discípulos e diz, olha, vocês sabem quem eu sou? Como é que você entra numa relação com alguém, amado, e não sabe quem é aquela pessoa? Se envolve logo com aquela pessoa. Infelizmente, muitas pessoas, amado, estão entrando dentro de uma relação e procuram se envolver logo sem conhecer a pessoa. Dá com uns burros na água, amado. Então Jesus chegou e perguntou, olha, o que é que vocês dizem que eu sou? Era importante para Jesus, amado, tomar conhecimento se aquelas pessoas tinham ou não entendimento de quem ele era. E naquele momento, amado, Pedro revela quem era Jesus. Algo foi revelado para Pedro. Pedro apenas passa para Jesus. E Pedro disse, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Glória a Deus pelo seu glória a Deus. Mas veja bem, quem é o Cristo? Pergunta para o seu irmão, quem é o Cristo? Amado, o Cristo não é apenas aquele que morreu na cruz, amado. É alguém que inaugurou a nova ordem, uma nova aliança, um novo viver, amado, uma nova criação. Estabeleceu uma nova forma de culto, se eu posso falar dessa forma. Foi por intermédio de Cristo, amado, que Deus deixou de habitar em templos feitos por mãos humanas. Por isso que Estevão disse, ele não habita presente, ele não está aqui, ele não está resumido a um templo, ele é muito maior do que um templo. E a gente quer manifestar a grandeza de Deus por tamanho do templo e quantidade de gente. A gente chega lá. E nessa conversa, amado, Jesus disse, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que te revelou. E Jesus falou uma coisa interessante. Jesus disse, é sobre esta pedra que eu edificarei a minha. A pedra, mas todos nós sabemos, não é Pedro. A pedra, naquele texto ali, fala rocha. Pedro era um fragmento de pedra. Ele diz, olha, e não é sobre a confissão de Pedro que ele levantaria a sua igreja. Era sobre quem ele era. Deus disse, eu coloquei uma pedra angular no firmamento. A terra tem um firmamento para que ela exista. Ela só existe porque existe um firmamento. Na minha vida e na tua vida, amado, é o significado que nós devemos ter do Cristo como fundamento para a nossa vida. Você está comigo? Quem está entendendo? Está difícil? Não. Aleluia. Mas é bom que você reflita sobre isso, para que o tratamento que você dá à igreja seja outro.
Para que a interpretação como você acha que deve ser a igreja, seja outro. Para que assim como você pensa que a igreja deve ser, seja outro. Aleluia. Eu tive uma visão, foi dentro do supermercado. E eu tive uma visão dentro do supermercado, e aquela visão foi de uma pessoa que estava todo... Eu acho que essa visão foi Deus me dando a visão. Mas você já teve essa visão, talvez Deus não tenha te dado, como me deu. Mas que tipo de visão? Você já entrou no supermercado, irmãos, e tem alguém com eu não sei o nome daquilo, um material de exposição para você experimentar uma fruta, se ela está doce, uma bandeja, degustação. Tem alguém ali, amado, oferecendo algo para degustar. Para você provar se é bom, você vai e leva. Se você não gostar, você não leva. Deus começou a me mostrar que por trás daquilo tem um promotor de vendas. E que um promotor de vendas, sabe? Um promotor de vendas, o trabalho que ele desenvolve tem um propósito, amado. Ele vai naquele determinado estabelecimento, e ali ele observa no estabelecimento os locais, as gôndolas, onde ele deve colocar o produto, negocia com o dono do supermercado, negocia com o dono daquele estabelecimento, o local onde o produto deve estar. Mas ele pode se estender mais, amado, ele sabe como vai alcançar o cliente, e ele pode se estender mais, e ali o que é que ele faz? Se é um produto que é comestível, o que é que ele faz? Ele bota alguém, amém, para colocar ali aquele objeto como sendo um objeto de degustação. Está difícil, não. E Deus disse para mim, a minha igreja não é isso. Você não é um promotor de vendas. Você não está negociando com o dono que sou eu. Eu determino aonde o produto deve estar. Eu determino onde as coisas devem estar. Eu determino aquilo que deve ser oferecido. E Deus disse que muitas pessoas, amadas, estão dentro da igreja, provando, degustando, e não se propõem a se alimentar do que Ele oferece. E muitas vezes, amado, quando nós começamos a degustar e não gostamos, vamos embora e não voltamos mais. E eu quero que você entenda isso aqui hoje, isso é importante para a tua vida, amado. Você não é um crente que degusta a igreja. Você não é um crente que fica degustando, aqui eu gosto, aqui eu não gosto, aqui eu gosto, aqui não gosto. Ele não é um promotor de vendas. Deus não é um promotor de vendas, amado. Ele estabeleceu um firmamento, e o firmamento é a sua palavra, igreja. Então, quando a palavra é ministrada, você não está para degustar, você está para se alimentar, amado. Nós estamos para nos alimentar. Mas muitas vezes líderes com medo de perder pessoas começam a trabalhar como se fosse um promotor de vendas. Eu vou vender cura agora. Não, entenda, quem está entendendo isso aqui? Vamos falar sobre cura, porque a gente não fala sobre pecado, e quem é curado, todo mundo vai saltar quando o aleijado se levantar da cadeira de roda. Eu posso falar sobre dinheiro, prosperidade, eu posso falar sobre isso, sobre aquilo, mas eu te pergunto o seguinte: quem é a rocha? Quem é a rocha? A sua vida está firmada na tua esposa? No teu trabalho? Em cura? Em dinheiro? Em faculdade? Em projetos pessoais? Você traça a sua vida com base nisso? Ou com base naquele que é a pedra angular? Porque Jesus falou, sobre esta pedra é que eu vou edificar. Não é sobre um projeto pessoal que eu vou edificar. É sobre esta pedra que os capetas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Você é o quê? Uma pedra dessa edificação. Gostei do que o pastor falou, não é bem assim não. Não, fique do jeito que você acha. Procure outra igreja. Visite outra, vá para outra. Continue visitando igrejas. Continue visitando igrejas. Você está degustando a palavra, amado. Você não foi chamado para degustar, você foi chamado para comer a palavra. Eu fui chamado para comer a palavra, amado. Porque degustar é rejeitar aquilo que Deus oferece, amado, que não pode ser rejeitado, é a sua palavra. Como é que eu escolho o que eu recebo de Deus, amado? Como é que eu digo que um dom tem mais preeminência do que outro dom? Como é que um pastor é mais importante do que aquele irmão que abre a porta? Porque o profeta, amado, é tão procurado, e aquele irmãozinho que é um diácono, que sabe orar,
que anda em misericórdia não é reconhecido, mas o profeta é reconhecido e o irmão que tem misericórdia, porque misericórdia é um dom de Deus. Porque é que ele recebe mais aplauso do que aquele que está na porta? Porque é que ele recebe mais honra do que aquele que carrega um copo d'água? Porque a Bíblia diz, amado, se você quiser carregar um copo d'água, ei, tem recompensa nisso. Falta de conhecimento do que é a igreja. Você está comigo? Assim, já está passando a... Não, amado, você está aqui para ser edificado. Nós estamos aqui para sermos edificados e sabermos o que é a igreja. Veja bem, amado, o diabo não quer que você saiba o que é a igreja. O diabo quer que você tenha um entendimento de igreja. Sabe o quê? Hoje eu vou visitar tal igreja. Hoje eu vou visitar tal igreja. Eu te pergunto, quem é o teu pastor? Observai os vossos guias e segui-os na palavra. Você está observando quantos guias? Porque você vai para uma igreja, outra vai outra coisa. Vai para outra igreja, ouve outra. Vai para outra igreja, outra. Vai para outra igreja. Eu te pergunto, quantos guias você tem? Se a palavra de Deus diz que só tem um guia. Talvez você não goste da embalagem, amado. Sabe? E talvez Deus tenha botado você num lugar onde a embalagem não é muito boa para você, mas o produto da embalagem vai mudar a tua vida. Aleluia. Não, mas eu sou evangélico. O diabo quer que você pense desse jeito, irmãos, que você é evangélico. A mim ele também é, porque ele é crente. Né? Mas ele se levanta todo contra o conselho de Deus e tenta obscurecer o conselho de Deus. Então, quando Jesus disse, olha, sobre esta pedra, a rocha, ou seja, sobre quem eu sou, sobre esse Cristo, é que a minha igreja vai ser edificada. Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Vamos apagar essas luzes aqui. Vamos apagar essas luzes aqui. Dan, 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 dan. Aleluia. Apaga mais. Aí. Tu coloca o primeiro. Grava essa imagem aqui. A gente vai sair um pouquinho demorado aqui, meia-noite, mas você vai sair daqui edificado. Grava essa imagem aqui. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 11. Aqueles apóstolos confrontados por aquela corja de religiosos que se levantava contra o Senhor. Aqueles apóstolos falam, a pedra escolhida, preciosa, eleita por Deus, foi rejeitada pelos construtores. E a pedra é Cristo. O que é uma pedra angular, amado? A pedra angular é uma pedra em que se coloca e a partir dela a construção é levantada. A tua pedra é prosperidade financeira? Ou a tua pedra é Cristo? Se você levantar, amado, a tua vida em cima de prosperidade financeira, o que você vai levantar é cobiça no teu coração. É avareza no teu coração. É amor por riquezas. Eu não estou dizendo que é errado você querer comer o melhor desta terra. Se a pedra, amado, que é levantada é a tua esposa, você é um idólatra. Se a pedra é o teu marido, você é um idólatra. Se a pedra é o teu filho, você é um idólatra, amado. Porque você adora alguém que não vai edificar a tua vida. A Bíblia diz, amado, Jesus disse, sou eu que edifico a mim. Quem é a igreja aqui? Os teus projetos pessoais não são a pedra de edificação. A pedra angular, amado, é aquela pedra onde aquela construção, amado, fica alinhada com ela. Ela não sai do prumo. Ela é uma pedra de esquina porque tem que ter um ângulo correto, amado, onde as paredes são levantadas. Tudo tem que ser alinhado conforme essa pedra e não conforme aquilo que eu acho ou penso ou idealizo. Ah, mas você não entende os meus projetos pessoais. Eu digo, você tem projetos, continue com os seus projetos, mas entenda uma coisa, você ama pessoas que estão do teu lado, continue amando, amado. Ame o seu marido, ame a sua esposa, ame os seus filhos, mas eles não podem ser e não são a pedra angular, porque a pedra angular é Cristo. Eles não promovem edificação na tua vida, amado. Quem promove crescimento e edificação é essa pedra que alinha. Aleluia. Deus não quer botar reboco na tua vida, amado. Deus alinha a parede.
Reboca, mas a parede está toda troncha, eu chamo um pedreiro e mando ele amassar e tira os defeitos. E os fariseus, amado, eram aquelas paredes emassadas. Por dentro tudo errado, irmão. Mas por fora, uma parede troncha, amado, não tem fundamento para crescer. Você está comigo? Aleluia. Então, sobre Cristo, amado, é que a nossa vida, ela é edificada. E Ele não veio separar você das pessoas que você ama, dos projetos pessoais. Tudo isso, amado, tem um espaço na minha vida e tem um espaço na tua vida. Mas isso não tem primazia para edificar a minha vida, amado, porque Ele é o edificador. É Ele o edificador. É Ele o edificador, mas muito glória a Deus, tem sido dadas as promessas e não ao edificador. Muitas glórias têm sido dadas a bolso cheio de dinheiro, mas não o edificador. Há casas novas, as roupas novas, há carros novos, e não aquele que edifica e transforma a tua vida, amado. E não aquele que alinha, amado, a tua vida. Aleluia. Não, mas eu me garanto, amado, ninguém, a Bíblia diz, não há salvação. Não há salvação fora dele. Então, se ele é a pedra que edifica, a pedra de esquina, a minha vida tem que se ajustar com o ângulo dessa pedra. A pedra não está aqui, eu estou aqui. Ei, eu estou desalinhado, então eu preciso alinhar, porque ela é uma pedra angular, amado. Ele é a pedra angular. Nós cantamos aqui, exaltamos o Senhor e vamos exaltar o Senhor, porque Ele é o edificador da sua igreja, amado. Não é um profeta, não é um pastor, não é um ministro, não é ninguém, Ele diz, olha Pedro, é sobre esta revelação, é sobre o Cristo que eu sou, essa rocha, e eu vou edificar a minha igreja. Cristo estava falando de um templo, amado, de um novo templo. Um templo que não era um templo físico, mas um templo espiritual. Aleluia. Eu quero que você vá aqui em Efésios. Efésios. Aleluia. Efésios capítulo 2. Aleluia. Qual o benefício da igreja? Sabe, irmãos, ele diz, olha, eu sou a igreja. Lá em Efésios, a Bíblia diz que Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome que possa ser nomeado. E para ser cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Como é que eu posso me ver fora, amado, de uma igreja? Como é que eu posso me ver fora do convívio de uma igreja? Como é que eu viro as costas para uma igreja ou como é que eu trato a igreja? Como é que eu ouso em afirmar que eu não dependo de uma igreja? Porque eu não sei o que é uma igreja. Só pode ser. Porque se nós soubéssemos, amado, nós jamais faríamos algumas coisas. Ou pensaríamos duas vezes antes de fazer. Porque eu te pergunto o seguinte, se ele disse que edificaria a sua igreja, eu digo uma pedra fora, vai fazer o quê? Ele diz, eu edifico a minha igreja e uma pedra fora. Aleluia. Eu quero que você medite sobre isso essa noite, amado. Porque isso é libertador para a tua vida. E eu vou te mostrar o quanto é libertador. E que muitas pessoas não querem pagar o compromisso de ser uma igreja porque não querem responsabilidades, amado, com a palavra de Deus, nem com aquilo que se chama igreja e se denomina sendo igreja. Mas eu vou te dizer uma coisa, é necessário. Diga para o seu irmão, é necessário, irmão. Aleluia. Efésios, capítulo 2. Mas rapaz, eu cheguei hoje, foi. Lamento, cara, você chegou. Amém. Mas fazer o quê? Deus quis que você estivesse aqui hoje. Amém. E isso fala do amor de Deus, amado. Isso fala do cuidado de Deus. É importante, amado, você entender o que é a igreja. Porque ele disse que se responsabilizaria em edificar a sua igreja, não outra coisa. Então a gente pensa que vai prosperar, pensa que isso se associa prosperidade apenas a dinheiro.
A gente começa a criar os nossos planos, os projetos, estabelece como fundamento outras coisas, mas a Bíblia diz que a pedra continua Cristo. Aleluia. Tanta unção, amado, mas com pouco de Jesus. Não é verdade? Quanta pregação, mas nada de evangelho. É só sobre o que você pode. Como é que você pode, amado, se você não tem aquele que te fortalece? Como é que você pode, amado, desalinhado com a pedra angular? Como é que eu posso desalinhado com a pedra angular se ele é o edificador, se ele é o construtor? É presunção dizer, posso tudo naquele que me fortalece. Como? Desligado de uma igreja e do propósito da igreja. Eu quero que você entenda essas coisas, amado. Isso é importante para a tua vida. Amém? Aleluia. Vamos lá, Efésios. Efésios capítulo 2. Aleluia. Versículo 20. Edificados, olha só, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Que fundamento é esse, amado? Cristo. Os profetas, amado, e os apóstolos pregaram a Jesus, amado. O Cristo. A rocha. A Bíblia diz fundamentos dos apóstolos e profetas. Edificados sobre o fundamento. Quem é o fundamento? Quem é aquele, amado, que quando dá o vendaval, que quando dá a tempestade, que quando dá a ventania, que quando os rios transbordam, a tua vida está edificada nele. O que é que acontece com ela? Os ventos batem, os rios transbordam, a chuva vem com ímpeto, mas você está alinhado, amado, com a pedra angular, Cristo. A tua vida está alinhada. Aquela adversidade, amado, não vai conseguir derrubar você. Se fala tanto em problema na igreja, mas se a gente tivesse alinhado com a pedra, amado, se falava menos em problema e mais na pedra. Problema, tempestade, o diabo é o inimigo, o diabo para lá, o diabo para cá. Eu te pergunto, e a pedra? Ela é a pedra angular, amado. Ela é a pedra onde a minha e a tua vida deve ser ajustada para que haja o devido crescimento dado por quem? Pelo pastor? Pelo profeta? Pelo mestre? Pelo evangelista? Ele diz, eu edificarei. Sabe o que é edificar, amado? É construir com o propósito de promover crescimento. Em outras palavras, eu vou dar crescimento. Eu vou promover crescimento. Então ele diz aqui, edificados, ele está falando com a igreja. Edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo mesmo Cristo Jesus o quê? Eita. Qual é o centro da tua vida, irmão? Onde você ajusta, onde eu ajusto a minha vida? O nível é Cristo. A pedra angular é Ele. É a partir daquilo, amado, que, sabe, a Bíblia diz que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Você entende? E toda construção parte dela. Tudo aquilo que é construído se parte daquilo que promove um ângulo correto, para que a construção não desabe. Você está comigo? E a Bíblia diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Que fundamento? Jesus, amado. Você está ouvindo falar mais no ministro ungido ou em Jesus? Jesus, amado, não tem se falado tanto sobre a pedra angular, e por isso que a vida de muitos cristãos está uma bagunça, amado. Está tudo desalinhado, questionando Deus como Jó questionava, questionando sem conhecimento, escurecendo o conselho de Deus. E Deus essa noite diz, olha, o meu filho, Jesus, ele é a pedra angular, ajuste a sua vida por intermédio desta pedra, para que ele possa edificar a sua vida, para que ele possa promover crescimento nela. Ele é a pedra angular. Vamos lá em 1 Pedro. Se não for 1 Pedro, é 2. Aleluia. Versículo 4.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mas até agora eu não me encaixei. Você vai se encaixar, até você sair daqui, você se encaixa. E você, diga para o seu irmão, diga, irmão, hoje não tem saída para você, irmão. Diga, você precisa dar uma resposta para Deus. Mas eu não gosto da igreja A, não gosto da igreja B. Eita, meu Deus, isso é denominação, não é igreja. Você está confundindo as bolas. A tua vida não está sendo edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, Cristo. Porque quando a tua vida, amado, é edificada em cima dos fundamentos dos apóstolos e profetas, tu deixa de escolher o culto predileto. Porque toda palavra tem um propósito, estabelecer e firmar a tua vida em cima do fundamento, que é Cristo, é a rocha, é Cristo. Toda palavra se resume em Cristo. Tudo converge para Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. E por meio dele são todas as coisas. Nada do que veio a existir, nada do que veio a existir, nada do que veio a existir, inclusive você, se Ele não existisse, amado, você não estaria aqui. Tudo é para Ele, por meio dele, para Ele. São todas as coisas convergem dele. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano, ele é rei, ele é majestoso. Ele é a pedra, ele é a rocha da tua salvação. Ele é a rocha da tua salvação. Ele é a rocha da tua salvação. No dia da tempestade, amado, está lá alinhado com a pedra angular. Ei, a parede não cai. Mas eu não sei o que eu faço da minha vida. Está alinhado, permanece ali. Permanece ali, amado. Se você está alinhado com a pedra angular, amado, pode vir vento, pode vir tempestade. Pergunta o irmão, está com medo de quê, irmão? Diga, deixa de falar em problema, irmão. Eu tenho visto muito que as pregações de alguns lugares têm sido mais em cima de problema, de resolução de problema, disso e daquilo, e não do grandioso poder que existe na igreja. Aleluia. Paulo fala uma coisa interessante lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 7. Ele diz, olha, eu oro para que vocês não pratiquem o mal, não para que eu seja aprovado, mas para que você pratique o bem, mesmo que eu tenha sido reprovado por vocês. Em outras palavras, o meu interesse é que vocês cresçam, o que vocês pensam a respeito de mim não me interessa. Paulo diz, eu não tenho um ministério de simpatia. Eu tenho um ministério para transformar pessoas. Vou te dizer uma coisa, meu irmão, eu não tenho um ministério simpático, não. Mas eu estou aqui para abençoar a tua vida. Eu não estou nem aí para a minha reputação com você, amado. Eu presto contas a Deus. Mas eu quero que a sua vida seja edificada, amado. Que você fale mais na rocha do que no problema. Que você possa falar claramente, ninguém me tira desse lugar, porque eu estou alinhado, amado. Alinhado. Ninguém me remove. Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode me separar. Não te separa por quê? Porque você está na rocha. O teu fundamento não é trabalho, o teu fundamento não é a tua mulher, o teu fundamento não é o teu filho. O teu fundamento não é os trabalhos pessoais, o teu fundamento é Cristo. Se Deus é por ti, eu te pergunto, o que é que as pessoas podem fazer? Mas você não sabe que se levantou contra mim, você está na rocha. Se você está na rocha, amado, você foi trabalhado e está sendo trabalhado para aguentar a pressão, mas você não cai nem se rende, amado. Olha que coisa interessante. Aí você vai se encaixar, amado. Eu gosto muito de azul. Então eu sou uma dessas pedras azuis aí. Eu não sei se você gosta de amarelo, mas me perdoe se eu não pude agradar na cor de todo mundo. Se é feio para você, entenda, aquilo é a rocha. Amém? Olha que coisa interessante, amado. 1 Pedro, capítulo 2. Aí você vai entender. Versículo 4 diz, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Você se vê ali, não?
Você se vê ali? Eu vou mostrar outra cena, que parece mais a cena de alguns cristãos. Eu quero te alertar, se veja sempre nesse quadro, e não no quadro seguinte que eu vou mostrar. Amém? Ele diz aqui que nós somos pedras que vivem. Sabe por que a Bíblia chama e diz que eu sou uma pedra que é viva e você é uma pedra que é viva? Porque nós somos uma pedra talhada por Deus e trabalhada por Deus. E não uma rocha bruta qualquer. E a Bíblia diz, amado, que eu sou trabalhado por Deus a fim de que eu seja o quê? Sacerdócio santo. Amém? Edificado para ser o quê? Para ser o quê? E casa espiritual. Não tem logo no começo, diz aqui o seguinte, ó. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado o quê? Casa espiritual. Esse é o novo templo. Esse é o novo templo. O tamanho do nosso templo já tocou na Europa. Se você visitar a Rússia, vou te contar uma coisa, o tamanho do nosso templo chegou na Rússia. Depois a gente vai falar, não dá tempo para falar, amado, sobre tudo que é a igreja hoje, mas a gente vai ter umas oportunidades para falar. Mas a Bíblia diz que eu sou uma pedra, e essa pedra, ela é viva, amém? E ela é edificada para ser uma casa espiritual. É o novo lugar da habitação de Deus, amado. Então eu e você juntos como pedra, nós somos templo do Espírito. Nós somos um novo santuário de Deus. Deus não habita mais, amado, dentro desse prédio. Agora, quando nós nos reunimos como igreja, Ele está aqui presente. Porque nós somos pedras vivas, trabalhadas por Ele através da Sua palavra, lapidadas pela unção e pelo Espírito do Senhor. Edificadas, ou seja, Deus está trabalhando na minha vida a fim de que eu seja casa espiritual, a fim de que você seja casa espiritual, a fim de nós oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. E algumas vezes, amado, algumas pessoas, elas se comportam como aquele cara que degusta. Amém? Elas não querem vínculo com a igreja, elas não querem vínculo com pessoas, elas não querem assumir responsabilidades nenhuma, porque isso custa um preço. Mas eu te pergunto o seguinte, veja que coisa interessante, quando Deus construiu a sua igreja, amado, Ele construiu a sua igreja para que ela fosse viva, para que ela fosse constituída por mim e por você, que somos trabalhados diariamente por Deus. E que o nível de relacionamento nosso aumentasse, a ponto de tudo aquilo que está ao meu redor, amado, me colocar em contato com alguém. Eu te pergunto o seguinte, amado. Essa pedra do meio, essa azul do meio aqui, está em contato com quantas pedras? Em cima, embaixo, na lateral. Isso fala a respeito, sabe de quê? De relacionamentos. Relacionamentos. E não vim apenas para receber sem compromisso. E não apenas vim para ver o que tem, se foi bom, vem, se não vem, se for outro pastor não vem, se for outro é mais ou menos assim. Nós não somos pedras que visitam, nós somos pedras que são edificadas. Ela, uma vez posta, ela permanece ali como igreja. E o propósito, amado, de Deus estabelecer o seu tabernáculo na igreja, o templo, amado, é Cristo. Não é a denominação, não tem denominação A, B ou C mais importante. O templo é um só, Cristo. É o corpo dele, amado, espalhado nas quatro cantos, nos confins da terra, que representam a sua igreja. Que interagem nos relacionamentos interpessoais. Sabe, a gente interage um com o outro, amado, porque as pedras estão ligadas, segundo a justa operação de cada parte. Não tem essa aqui para vir buscar o que é meu e vou embora e não tem interesse na vida do outro, amado. Não tem isso não é igreja. Isso é credo religioso. Isso é fé evangélica, amado. Isso não é fé cristã. Fé cristã, amado, é aquela fé ali que está todo mundo sendo edificado, construído, ligado. Olha só que tijolo, amado, é aquele tijolo do meio. O de baixo é fundamento, está recebendo peso. Mas eu te pergunto, a partir, amado, a partir daqueles que vão sendo colocados em cima, veja como o nível de relacionamento, amado, entre uma pedra e outra, eles interagem. É uma pedra na lateral, é outra pedra na lateral, é uma pedra em cima, é outra pedra embaixo, é gente aqui, é consolo aqui, é instrução aqui, é repreensão aqui, é exortação aqui, é cuidado, é oração, é palavra, é profecia, é tudo isso.
Não, mas vou esperar pelo pastor. Ei, você está sendo edificado na igreja. O irmão, amado, o irmão pode ser essa bênção. Não é um culto especial, amado, é o que a igreja é. Então você é igreja ou tem uma igreja? Ser igreja, amado, é participar da vida da igreja. Ser igreja é ser colocado como essas pedras são colocadas aí, em que elas têm ligação uma com as outras. E não simplesmente quebras de relacionamento, de uma hora para outra, chuta o pau da barraca e vai embora. Isso não é igreja, amado, isso é credo religioso. Entende? E o diabo quer que você se comporte, que eu possa me comportar assim. Sabe, irmãos, Gleidson, Abnésio, Márcia, você é importante para mim. Deus criou a igreja, amado, para que ele possa interagir. Porque a Bíblia fala que a igreja representa e é a multiforme graça de Deus. O que é a multiforme graça ou a multiforme sabedoria? É a forma como Deus, amado, exalta e constrói a minha vida e a tua vida. E constrói, amado, relações interpessoais. Agora é interessante que à medida que ele constrói isso como igreja, esse edifício que sou eu e que é você, amém? Que ele trabalha na minha vida e na tua vida, nós também crescemos nele, amado, porque recebemos da vida dele. Aleluia! Então ele diz aqui que nós somos como pedras que vivem. Eu estou te perguntando uma coisa, pedra tem pé? Alguém já viu uma pedra com pé? Quando acaba uma pedra viva numa igreja, pedra viva na outra igreja, a mesma pedra, ela anda por 10 igrejas. Ela tem pé. Eu nunca vi uma pedra andando, meu irmão. Até hoje esse milagre eu não vi. Porque Deus não fez uma pedra, amado, para visitar. Uma pedra que visita. E não uma pedra que é edificada num lugar. Eu não estou falando que você não tem que ter direção para ir para um ministério ou ficar nesse. Eu estou falando, amado, sobre onde o ministério onde você estiver, você deve ser uma pedra ali, amado. Você está ali para agregar e não criticar. Você está ali para edificar, para construir, se juntar com outros, não dizer, deixa que eles resolvem. Não, amado, não é assim não. Olha como é que está. Uma vida edificada em Cristo Jesus, amado, faz com que haja mútua cooperação de todas as partes. Faz com que esse edifício seja tão importante, amado. Sabe? Porque esse edifício que é a igreja representa o Senhor. Deus disse, olha, eu exaltei a Ele. Acima de todo nome que possa ser nomeado. O coloquei como cabeça e autoridade sobre todas as coisas. E para que Ele tivesse primazia e fosse autoridade sobre todas as coisas, eu o dei à igreja, a qual é o seu corpo. Quem é o dono da obra, amado? É o Senhor. Qual o propósito de você ouvir o evangelho? Edificar a tua vida como uma pedra viva, lapidando você, a fim de que você e eu cumpramos o nosso papel como pedras que são edificadas, como uma casa espiritual que está sendo edificada e construída, amado, a fim que nós venhamos a receber do verdadeiro benefício. Algumas pessoas buscam do benefício do templo e se desconectam do templo. Sabe, você pode assistir, amado, YouTube aí, à toa, isso são acessórios. Você deve ler livros, amado. Livros abençoados, livros que são alinhados, leia livros, amado. Mas tudo isso é um termo acessório. Então você fica conectado com o YouTube, fica conectado com isso, conectado com aquilo, agora fica desconectado de uma igreja. Eu te pergunto, eu não vou nem te perguntar, irmão, não há crescimento na tua vida. Porque ele disse que não edifica a minha vida e a tua vida por intermédio de livro, sim por intermédio da sua igreja. Quando cumprimos o nosso papel como igreja, a nossa vida é edificada. Mas quando nós cumprimos o nosso papel apenas em ler livro, apenas em assistir ministrações melhores do que a do pastor no YouTube, sabe, irmão? Isso não vai te colocar em nada, porque você não está conectado com uma igreja. O que vai promover o crescimento, amado, é que eu estou ligado com o Júnior e o Júnior está ligado comigo. É que eu estou ligado com alguém e alguém está ligado comigo. Existe um dom ali como existe um dom aqui. E a troca, e a edificação. Lá em Goiânia, quando nós estávamos lá, havia um termo, turismo evangélico. Tem um bocado de pedra andando por aí. Um bocado de pedra com pé. Não é? Então, muitas vezes, amado, as pessoas querem do benefício de Jesus, e não tem. Quem lembra, amado, na Santa Ceia o que Jesus disse? Muitos dormem,
outros estão doentes, porque não discernem, não é o que fazem, amado. Não discernem é o corpo. Quem é o corpo? A igreja. A igreja, amado, é o lugar mais seguro onde você deve estar. Ah, mas só tem hipócrita. É interessante que todo mundo está morrendo lá certinho, é todo errado vivendo. Os hipócritas serão salvos e os certinhos irão para o destino que Deus, né? Eu quero dos benefícios, amado, do Evangelho, mas não quero compromisso com o Evangelho a nível de pedra que é lapidada por Deus, a fim de que ela cumpra o seu papel na construção de um templo chamado igreja e não denominação. Não se engane, não se engane. Leitura de livro é uma bênção, mas isso é acessório. Ministração de youtuber é uma bênção, amado, mas é um acessório. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, não youtuber, não livro. Ele é a pedra da igreja, amado, e não a pedra do YouTube, nem a pedra do livro. E a Bíblia diz que eu e você estamos edificando a nossa vida nesse fundamento. Quem tem as horas? 7h35. Tá faltando 5 horas para a gente sair daqui. Eita, papai! Tá cedo. Não, brincadeira, irmão. Aleluia. Mas entenda o quanto isso é sério. Leve as palavras de Deus a sério. Jesus, a gente tem que parar, meu irmão. A gente tem que parar, sabe, de ser inconstante. A inconstância é um nhenhenhen. Fica com um gato na barriga, todo arrepiado, todo nhenhenhen, nhenhenhen. Deixa Deus trabalhar nessa área. Permita que Deus te coloque no lugar. E nesse lugar, amado, você... Porque é interessante que uma pedra apoia a outra. É verdade, irmão. Uma pedra apoia a outra. Eu te pergunto, você está apoiando quem? Você apoia quem? Não, mas o que fizerem lá, pode fazer. Estou nem aí. O apoio é esse? A sua vida não vai ser edificada, nem a minha vida vai ser edificada. Fala para o teu irmão, irmão, hoje é noite de decisão. Diga, irmão, chega de desculpa. Pergunte a ele, você é uma pedra ou é o quê? Sabe por que o testemunho do Evangelho, amado, está sendo contestado? Sabe por quê, amado? Porque não se vê firmeza entre credo e confissão. Por isso que o testemunho do Evangelho está sendo contestado. As pessoas estão duvidando do Evangelho porque elas estão vendo uma grande movimentação. Uma boiada entra, outra boiada sai, uma boiada entra, outra boiada sai. A gente junta aquela coisa toda e tal, sabe? Mas no meio desse ambiente, tem muita gente ali que só quer dos benefícios da cura, do benefício de uma instrução de Deus para prosperar financeiramente, dos benefícios de Deus para cuidar do seu casamento, da sua prole, da sua família, mas não querem compromisso com a igreja, querem receber da bênção do pastor, querem que o pastor pregue muito bem, porque se não pregar muito bem vai embora. Graças a Deus que eu não sou promotor de vendas, amado, eu não estou aqui para você degustar. E eu durmo tranquilo, irmão, durmo tranquilo com essas questões, amado. Eu resolvi ser imitador de Paulo. Paulo disse, sede meu imitador. Então pronto, Paulo disse, como eu sou de Cristo. Então, amado, o que é que você vê, o que é que nós vemos como igreja? É importante o teu envolvimento, porque o teu envolvimento e o teu comprometimento está ligado ao teu próprio crescimento, amado. A ausência dele não vai promover edificação na tua vida. Eu quero que o pessoal passe esse... Dá para entender? A imagem está meio borrada porque não deu para ajustar, a gente não teve o tempo adequado. Mas eu te pergunto o seguinte, amado. Tem 2 pedras ali que foram retiradas, não é? Eu te pergunto, como é que você se vê? Você se vê no quadro anterior? Ou você se vê nesse quadro aqui? Porque aquelas pedras não estão alinhadas, amado, com o fundamento que é Cristo. Aquelas pedras não estão alinhadas com o propósito de Deus para com a sua igreja. Deus, amado, ele tem propósito para todos. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos cheguem à salvação. Mas a edificação, ele diz, eu vou edificar a minha igreja e não aqueles que querem crescer de todo jeito. Seu trabalho, você se dedica, está ali na Bíblia quantas vezes?
Sabe? Qual é a minha participação dentro dessa igreja ou dentro da igreja que eu faço parte? Qual é a minha participação? O que é que eu faço ali? Que tipo de pedra eu sou ali? Com quantas pessoas eu tenho ligação? Porque as pedras se ligam com as outras, amado. Elas apoiam umas outras. O edifício se levanta porque está alinhado com a pedra fundamental, angular, pedra de esquina que é Jesus. E ligado a essa pedra, todas as demais pedras são edificadas e estão ligadas. Então, como é, amado, que eu estou colado com alguém, como pedra, e eu não sinto nada? Se nós somos pedras vivas, nós sentimos algo, amado, quando tocamos a outra que está viva. Você entende? Precisamos nos conectar. Tem tanta gente conectada à internet, amado, é interessante. Eu estava vendo uma reportagem lá do Japão, que eles têm a maior dificuldade. É interessante que eles não sabem namorar, não sabem conversar, não sabem... Tem a maior dificuldade o homem lidar com a mulher com o homem, porque tem mais facilidade de lidar com a máquina, inclusive fazer sexo com máquina. Estão com dificuldade. Não é pecado não, viu, gente, falar em sexo não, viu? De alguém ir para a cama lá, casado e tudo, e ter a relação, viu? Isso é santo. Foi Deus que colocou isso. Mas você sabia, amado, que quem é casado no Japão está com dificuldade em lidar com a mulher, porque não sabe, tem mais facilidade de lidar com a máquina do que com uma pessoa? Prefere uma máquina do que uma pessoa? Por quê, amado? Desconectado. Você pode estar muito conectado com o YouTube, mas se estiver desconectado de uma igreja, não há edificação na tua vida. Há muita informação, há muito juízo que você faz sobre uma igreja. Como é que você pode falar de uma igreja, amado? Como é que eu posso falar de uma igreja sendo esta pedra azul ou aquela pedra marrom lá? Como é que eu posso falar de alguém que eu estou desligado? O que é que eu conheço de uma comunidade se eu estou desligado dela? O que é que eu conheço ou recebo desta vida se eu estou desligado dela? Você entende? Isso não representa a igreja, amado. E muito do que a gente tem visto hoje é de um Cristo que não está sendo pregado, amado, e sendo pregado meias verdades, amado. Ventos de doutrina. Vento de doutrina é uma doutrina correta, mas só se fala sobre aquilo, amado. Só se fala sobre aquilo. Não se fala sobre responsabilidade, não se fala sobre arrependimento, não se fala sobre pecado, não se fala sobre se examinar. Se fala sempre o seguinte: você é alegre, Deus entende isso, Deus te ama. Amado, Deus ama até quem está indo embora para o inferno, amado. Porque Deus é amor. Ele é amor. O sentimento de Deus por qualquer pessoa é de amor, mas eu te pergunto, o que é que alguém que ama pode fazer por aquele que se decide, amado, a se separar dele? Não pode fazer nada. Aleluia. Você está comigo? Aleluia. Então o que é que acontece, amado? Se eu não estiver ligado a Cristo, eu não estou ligado à igreja. Se eu não estiver ligado à igreja, eu não estou ligado ao cabeça que é Cristo. Porque a Bíblia fala lá em Efésios que ele, amado, deu à igreja como sendo o corpo de Cristo aqui na terra. Como cabeça, ele deu o próprio corpo que representa a igreja, amado. Então, Cristo é o templo. O corpo representa o templo, a igreja representa o templo, amado. Então, o que nós, amado, fazemos ou vivemos como cristão, a nível de uma comunidade, amado, é que vai promover a edificação na minha vida e na tua vida, amado. É quando existe, amado, compartilhamento, amado, quando um compartilha da vida do outro, e não da fofoca do irmão, amado. Nós estamos construindo algo e não falando de coisas que vão promover destruição. Nós não estamos aqui para dizer que a nossa igreja é melhor do que outra. Não tem igreja melhor do que outra, amado. Só existe uma igreja. Agora, o que eu estou fazendo, quando eu entrei dentro da igreja, amado, eu não sabia o que era uma igreja. Eu pensava que a igreja era um hospital, amado, que eu estava precisando de socorro. Mas eu vou te dizer uma coisa, se Jesus, amado, já levou todas as tuas enfermidades, como é que a igreja, que é o corpo dele, está doente? O corpo de Jesus é um hospital? É não, irmão. É não. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas, pedras que vivem. Estamos sendo edificados e construídos a fim de sermos casa espiritual, a fim de exercermos um sacerdócio santo, a fim de estabelecer a vontade de Deus aqui, não a vontade do diabo, a fim de criar relacionamentos e não dividir coisas. Aleluia. Isso é a igreja. Isaías, o profeta Isaías, Zacarias, vários profetas disseram: eis que eu colocarei uma pedra em Sião, uma pedra de esquina.
E aquele que rejeitar essa pedra sofrerá dano. Então, como é que eu posso rejeitar o propósito de Deus, amado, que Ele estabeleceu por intermédio da sua igreja? Então, eu preciso, amado, entender o que é a igreja. Eu preciso compreender o que é a igreja. Eu preciso, amado, falar da igreja com a compreensão de quem participa da vida daquela comunidade, amado. Como alguém que tem um interesse mútuo pelo crescimento, amado, daquelas pessoas que estão acima de mim, daquelas pessoas que estão abaixo. Porque a honra, amado, não é apenas vertical, amado, a honra é horizontal. Todos têm a mesma importância e um é que é exaltado, que é a pedra angular, que é Jesus. Os dons não podem ser exaltados acima de outros dons, amado, porque os dons representam a própria pessoa do Espírito Santo. É interessante, amado, que a igreja, eu quero que você vá aqui em Atos. Eu quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Meu amor. Ela pediu para não dizer não, mas está cuidando de mim. Tão linda. Ui, papai. Aleluia. Todas as vezes, amado, faça isso. Eu fiz isso na minha vida. Eu estou ensinando o que eu vivo, amado. Ou procuro viver. Eu procurei, amado, eu procuro descobrir. É interessante, amado. É interessante. Você pode, amado, fazer esse desafio, mas eu aconselho a você não fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aonde você for na face da terra, aonde você for nos confins da terra, e você se ligar com a igreja, se ligar com a igreja não é apenas se ligar com pessoas, é se ligar com pessoas que têm propósito. Não é qualquer pessoa. É pessoas que têm propósito. Quando você vai, amado, para qualquer lugar nos confins da terra, pode ser japonês, pode ser alemão, pode ser russo. Tu não entende nada do que o outro fala, mas tu entende a linguagem. Uma linguagem. A linguagem do amor. A linguagem da misericórdia. Você chega, amado, numa nação estranha, quando você entra dentro de uma igreja, você diz assim, eu me sinto em casa. Não é que você está no Brasil, não. Você está na igreja. A igreja não é o Brasil. A igreja não é a Alemanha, não é a Austrália. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando eu chego na igreja, eu me sinto em casa, por quê? Porque na igreja, amado, eu aprendo a me relacionar. Na igreja, sabe, eu sou relevante para algumas pessoas. Eu tenho importância para algumas pessoas. E algumas pessoas são importantes para mim. Então, eu me sinto em casa num ambiente em que eu sou amado. No ambiente, amado, não é que eu sou respeitado por ser um pastor. É no ambiente que eu sou respeitado por ser um irmão. Como você... Faça essa experiência, mano. Agora vá para uma igreja, visite lá fora quando você viajar, sabe? Procure um lugar, amado, que você não vá lá apenas, eu quero ver o que é que esse lugar vai me dar. Você não vai com atitude de igreja, amado. Você vai com a atitude de receber apenas dos benefícios que aqueles leprosos receberam quando foram curados e não voltaram para o Senhor. Tem muita gente assim ingrata com Deus. Tem muita gente, amado, acha que Deus é bom. Ele é bom, Deus é amoroso. Mas eu te pergunto o seguinte, qual é a resposta que eu dou para Ele quando Ele me revela na sua palavra o cuidado que Ele tem com a minha vida? E enviou o seu próprio Filho como uma rocha, como um exemplo, como um fundamento, para que em cima desse fundamento eu possa construir a minha vida. Eu possa construir um propósito de vida que não está envolvendo apenas trabalho, família, é muito mais além do que isso, amado. Você pode estar ganhando muito bem, você pode estar sendo promovido, você pode ver muito bem com a sua esposa, com seu filho, mas eu vou te dizer uma coisa, amado, ninguém preenche o lugar de Jesus. A Bíblia diz que quem edifica a minha vida é Cristo, não a minha mulher, nem o meu esposo, nem as minhas filhas, nem os meus amigos. Agora sim, ela como uma pedra do meu lado, amada, ela é um apoio para mim. Porque nós somos pedras vivas. Nós não somos fundamento para a vida de ninguém, amado. Nada é fundamento na minha vida e na tua vida. Só Ele pode se tornar um fundamento perfeito. A pedra angular, a pedra de esquina, aquela que ajusta todas as coisas. Então quando eu vou para uma igreja, amado, eu vou para uma igreja para crescer no Senhor. Para que eu possa ser uma bênção para o meu irmão. Sabe, eu quero que você vá lá em Atos, e eu quero encerrar. Atos capítulo 2.
Aleluia. Já sei onde é esse versículo. É esse versículo mesmo que eu vou ler. Agora eu te pergunto, você está vivendo esse versículo? E algumas pessoas, amado, eu já fui chamado de criança com cabelo branco, porque o meu grande sonho é ver isso aqui. Meu grande desejo, amado, é ver isso aqui num lugar. E que eu encontro apenas a expressão disso na vida de algumas pessoas, mas não encontro a expressão disso na totalidade de uma igreja. E eu creio, amado, que Deus ele está restaurando o seu povo, amado. O verdadeiro culto será restaurado dentro de uma igreja onde Cristo terá a primazia, amado. Onde a pregação será do evangelho e não de coisas. Onde a unção vai exaltar o Senhor e não o ministro, amado. Onde haverá muito compromisso e não despropósito, amado. Eu estou buscando esse lugar, eu oro por esse lugar, amado. Eu vou trabalhar por esse lugar, onde eu estiver, amado. Se eu estiver aqui, nós vamos trabalhar para que este lugar seja assim, amado. Seja um lugar que atrai a presença de Deus. Seja um lugar aprovado por Deus. E vai juntar uma multidão, amado. Vai juntar uma multidão. Até que as pessoas tenham consciência de assim, a minha vida não está dando em nada. Sabe por que não está dando em nada? Porque o fundamento está sendo outro. Ah, meu casamento está destruído. O fundamento é Cristo. Se firme e espere para ver o que Deus vai fazer. A minha vida está um negócio que eu não entendo a minha vida. Se firme, a rocha é Cristo, mano. Não dê daquelas duas rochinhas ali, não. Que não tem compromisso com nada. Que talvez o milagre, amado, esteja do seu lado. Esse irmão que está aí. Talvez o milagre que Deus quer realizar na tua vida esteja por intermédio do irmão e não da minha vida. Eu fiquei numa igreja por causa de um abraço que eu recebi, irmão. Não foi por causa da pregação. Polícia Federal suspeitava de tudo, inclusive do pastor, todo mundo. Que nada, você quer ganhar meu dinheiro. Isso é não sei o quê, é só caô, isso é cascata e tal. Aí vem lá um irmão muito doido, mamãe, tá com um beijo em mim, tá com um abraço em mim. Eu digo, vixe, que negócio é esse? E eu empurrando o irmão me abraçando, empurrando o irmão abraçava cada vez mais forte. E eu não consegui me desvencilhar daquele grude. E para dar de bacana, que cara inconveniente, mas não tem falta de educação. Mas por dentro, poxa, cara, como eu precisava disso. Mas o orgulho não me permitia, mano. Orgulho é uma desgraça. A coisa melhor do mundo, amado, é você estar do lado dessa pessoa quando essa pessoa tem propósito na tua vida. Que propósito? Propósito de Deus, amado. Ela como uma pedra espiritual, sendo trabalhada, edificada, uma pedra viva, uma casa espiritual. Onde ali existe a presença de Deus, onde ali existe a manifestação de Deus, a unção de Deus ali, trabalhando, irmãos. E você coladinho ali, recebendo dela. Olha que coisa interessante, a bênção é por todo lado, em cima, embaixo, direita, esquerda. Por todo lado. Ei, a bênção é por todo lado, irmão, quando está na igreja. Não é só quando a gente está ganhando dinheiro, não. A bênção é quando você está na igreja, amado. Uma pedra sendo sobreposta por outra pedra, pedras laterais do teu lado, você está ali, ó. Ixi, tem aqui, estou segura, mano. Estou seguro. Eu estou no melhor lugar do mundo. Eu estou no lugar no melhor, não vou sair desse lugar. Estou seguro aqui. Atos capítulo 2. Eita, papai, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eita, meu Deus. Só ele, meu irmão. Só ele. Não insista no erro na sua vida. Não resista ao Senhor, amado. Não resista ao Senhor. Só Ele, amado. Só Ele. Você não está perdido, não, amado. Aleluia. Eita, meu Deus. Diariamente, capítulo 2. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, no local da reunião,
Amém? Partiam o pão de casa em casa. Isso não fala apenas de provisão física que era levada na casa de pessoas que estavam necessitadas. Partir o pão vai muito mais além do que uma cesta básica. Porque partir o pão, amado, é você compartilhar, junto com o teu irmão, da morte e da ressurreição de Cristo na vida dele. Partir o pão, amado, é você compartilhar de uma comunhão com o teu irmão, e dessa comunhão que você tem com o teu irmão, você receber da comunhão de Cristo Jesus, por intermédio do seu corpo, que é a igreja. Quer ser abençoado? Essa pessoa que está do teu lado, amado, tem coisas que pode entregar para você. A Bíblia diz que aprove a Deus fazer com que toda a plenitude de Cristo residisse aonde? Na igreja. Eu quero mais de Deus. Olha o teu irmão do lado aí. Talvez o mais de Deus esteja do teu lado, amado. Quando nós partimos o pão, nós estamos dizendo, nós morremos para o pecado. Satanás não tem mais domínio sobre a nossa... Olha que conversa massa, velho. Olha que conversa legal. A gente sentar, vamos comer um bolo? Bora. Mas, rapaz, esse inimigo não foi derrotado? Hoje eu posso dizer para a minha vontade, hoje a gente pode dizer para a vontade da gente, o bolo de chocolate não me domina mais. Eu sou liberto. A pessoa, a gente, no bate-papo, porque a Bíblia diz que quando a gente se reúne, um fala do outro. Não. Um tem salmos, outro tem cântico, outro tem conhecimento, e não do irmão que caiu. Olha que coisa interessante. Mas Abinésio, cara, Deus é tremendo, bicho. Deus está trabalhando na minha vida, meu irmão. Meu Deus. Aí Abinésio disse, ei, pastor, comigo é a mesma coisa. Você não sabe o que Deus está fazendo. Aí fica aquela competição de que o que Deus está fazendo mais. Veja que coisa linda, amado. Veja que coisa maravilhosa. Se esquece, amado, das tribulações. Porque o partir do pão, amado, você compartilha, era de casa em casa. Vamos falar de Deus aqui. Vamos falar da morte. Ei, o pecado não tem mais domínio. Aquela fraqueza não tem mais domínio sobre a nossa vida. Tu já paraste para pensar, Márcia, que aquilo que nos dominava já não nos domina mais? Olha o nível da conversa. O cara está olhando assim e disse, ih, rapaz, pirou. Vem para cá. E hoje, rapaz, a gente tem uma nova vida, olha. A palavra de Deus diz que aquele que é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Aí vem um cara lá, tá lembrado? Morreu. Morreu. Eu sou homem sem passado. Você já viu uma criança com passado? Você já viu um bebê ter passado? Tem não, irmão. Porque quando nasce de novo, todas as coisas se tornam novas. Irmão, eu tenho uma palavra para te dar. Eu tenho uma instrução da parte de Deus para te dar. Os planos que Ele tem para a tua vida, amado, jamais serão frustrados. E vem uma profecia, amado. Eu frequentava esse ambiente em Campina Grande, amado. Nós tínhamos um grupo lá, mais ou menos, de umas 30 pessoas. Que quando a gente ia para casa, amado, vou te contar uma coisa, na casa do outro, ei, era fogo, viu? Era fogo, amado. Aquilo me fez desejar as coisas do Espírito. Aquilo edificou a minha família. Edificou a minha vida, me ensinou a me relacionar no trabalho com aquelas pessoas que eu detestava, delegado eu não suportava. Mas aquilo foi mudando a minha vida, amado. Foi mudando a vida da minha família. Márcia, amado, uma tremenda de uma dependência minha na época. E de repente, amado, Márcia começou a amar mais a Deus do que a mim. Ai, meu Deus, foi uma libertação para a vida dela. E para a minha também. Por quê, amado? Porque eu não podia suprir as necessidades dela. Você não supre todas as necessidades de alguém. Mas quando você está ligado na rocha, amado, Ele conhece o teu levantar e o teu caminhar. Ele conhece o teu deitar, amado.